Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante e importante que trata da subtração de números racionais. Ou seja, a subtração de números racionais, na verdade, ela possui as mesmas regras da adição de números racionais, onde nós temos duas situações, tá? Nós podemos ter a subtração entre números racionais, que esses números possuem denominadores iguais, ou nós podemos ter a subtração entre números racionais, de modo que esses números possuam denominadores diferentes. E aí vamos aqui às regrinhas. Primeira delas, para subtrair frações que têm o mesmo denominador, subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Ou seja, a gente subtrai os valores que estão em cima e o valor que está embaixo, pelo modo de eles serem iguais, a gente irá repeti-lo. A segunda regra me diz o seguinte: para subtrair frações que têm denominadores diferentes, então aqui, ó, diferentes, reduzimos as frações ao mesmo denominador, subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. O que isso quer dizer? Essa redução ao mesmo denominador, na verdade, é a utilização do MMC, tá? Que é também uma regra, que é também uma ferramenta, aliás, muito utilizada na adição de números racionais. Vamos aqui a um exemplo, olha só. No primeiro exemplo tem o seguinte, tá? De 4/5, tiramos 1/5. Oba! Se é tiramos, eu quero subtrair. Se é subtrair, vamos utilizar então a regra da subtração, logicamente. Então, olha só, de 4/5 tiramos 1/5. Portanto, 4/5 menos 1/5 é igual a 3/5. Por quê? Porque devido a esses denominadores serem iguais, nós iremos repeti-lo na resposta final. Sendo assim, como é que eu passo dessa operação aqui para o 3? Simples. Porque se eu tenho 4 como sendo um dos numeradores e tenho o número 1 como sendo o outro numerador, e aqui entre eles está a subtração, esse 3 é o resultado dessa subtração, tá? Então, 4 menos 1 é igual a 3. Por esse motivo, portanto, o resultado de 4/5 menos 1/5 é igual a 3/5. Perfeito? Assim como também nós temos como exemplo a subtração entre números racionais com denominadores diferentes. De repente, tu pode pensar assim, mas professor, por que eu estou aprendendo, como é que eu vou utilizar essa adição entre números racionais, essa adição entre números racionais ou essa subtração entre números racionais? Imaginemos que tu tens uma dívida a pagar. E dessa dívida, tu já pagou a metade, onde a metade de qualquer valor representa meio, 1/2, tá bom? E aí, depois, você pagou uma parte de 16 do restante da dívida. Então, imagina que você tinha uma dívida, dessa dívida tu pagou a metade. Dessa parte que falta, tu a dividiu em 16 partes e dessas 16, tu pagaste apenas uma. Aí tu perguntas, poxa, quanto será que ainda falta eu pagar para, de repente, eu finalizar minha dívida, eu zerar minha dívida? É isso que a gente vai aprender agora, realizando a subtração entre frações, tá? Entre números racionais. Por isso que é importante, né, você aprender e ter uma noção muito boa de como a gente realiza adição e subtração entre números racionais. Vamos aqui então a esse exemplo. Se eu tenho a subtração entre dois números racionais com denominadores diferentes, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar o MMC, que na verdade é a redução das frações ao mesmo denominador. Gente, aqui tem um detalhe bem importante. Repare que numa fração o meu denominador é 16, na outra fração o denominador é 2. Uma dica bem legal que eu te dou é o seguinte: eu só tenho duas frações aqui. O maior dos valores é possível dividir pelo menor? Sim. Então, toda vez que for possível dividir de forma exata, o MMC será esse maior valor.
Não entendi nada, professor. Vejamos aqui, olha só. Eu vou pegar somente essa primeira parte antes da igualdade, perfeito? 16 dá para dividir por 2? Dá 8. Legal. Mas o 8 eu não vou utilizar. Já que eu consigo dividir 16 por 2, automaticamente, então, o nosso MMC é esse 16. Tá bom? Então, o MMC vai ser sempre o maior dos valores, sendo esse maior possível dividir de forma exata o menor desses valores, que foi o que aconteceu aqui. Tá legal? Ok. Agora vamos lá. Se 16 dividido por 2 é 8, então eu vou pegar essa primeira fração e multiplicá-la toda por 8. Como assim multiplicá-la toda? Multiplicar o valor que está em cima e o valor que está embaixo. Então reparem, 8 vezes 1 é 8, legal. 8 vezes 2 é 16. Ok, então 1 sobre 2 equivale a 8 sobre 16. Como a minha segunda fração, o meu segundo número racional, já possui o denominador igual a 16, eu só vou repeti-lo. Então aqui eu coloquei 1 sobre 16. E agora, qual é a minha resposta final? Simples. Se esses denominadores são iguais, você irá repetir esse valor na tua resposta. E por que aqui eu cheguei em 7? Porque dessa operação aqui, reparem, eu estou realizando 8 menos 1. Logo, então, 8 menos 1 é igual a 7. Então, gente, reparem que... Vamos voltar aqui a analisar a situação que eu te falei, tá? Eu tinha uma dívida onde essa dívida eu dividi em duas partes. A primeira parte já foi paga. Ok. Dessa outra metade que falta, eu vou dividi-la em 16 partes iguais e dessas 16 eu estou pagando uma. Então, da dívida total dessa metade, se eu tirei 1/16avos, quanto ainda falta eu pagar? Falta você pagar 7 partes das 16 que você separou, tá bom? Então, reparem que, embora não seja tão visível assim, você olhar para alguma situação, você olhar para algum objeto e verificar a matemática ali da subtração de números racionais, mas analise que ela é muito importante, principalmente também em operações financeiras, tá? De modo que você vai receber, você vai pagar, você tem um certo valor onde você vai fazer uma compra, você vai comprar uma casa, vai comprar um carro e de repente você divide em tantas vezes. A subtração de números racionais te ajuda muito nessa ideia para você verificar quanto ainda falta pagar também. Tá legal, pessoal? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui sobre a subtração de números racionais, onde essa subtração ela tem dois tipos diferentes, assim como a adição também, tá bom? Onde ela pode ter denominadores iguais, sendo isso, então, a gente repete os denominadores e resolve a operação de subtração entre os seus numeradores. Uma outra possibilidade é quando os seus denominadores forem diferentes. Sendo eles diferentes, nós iremos determinar o seu MMC, de modo que, ao determinar esse MMC, a gente passe a ter duas frações com denominadores iguais. E aí, utilizamos a mesma regra que eu mostrei aqui em cima. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula de subtração de números racionais. Muito obrigado e tchau.